Segmento aqui é a nossa aula de Photoshop. Eu vou pegar essas imagens aqui, que estão no Camera Raw. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um tratamento. São dois RAWs, então eu vou fazer um tratamento básico aqui. Vou clarear um pouco as sombras, clarear um pouco os brancos, para trazer um pouco a dramaticidade do céu. Aqui nessa imagem, eu já tinha corrigido um pouco. Na verdade, ela estava assim, né? O fotógrafo acabou exagerando demais na preservar as altas luzes. Eu vou subir um pouco. O branco aqui está no limite. Vamos ver se ele está no limite. Estou segurando o Alt, né? E aí ele começa a pintar aqui. Quando ele começa a pintar, está estourando já. Então eu vou no limite até não estourar, porque eu quero um contraste máximo, assim, bem pesado. Os pretos eu já tinha voltado, perdão, a foto já estava levemente tratada aqui. E os highlights, ok, sem problemas, assim. Então, fiz tratamentos básicos aqui nas duas imagens e a gente vai começar a ver certas questões. Aqui uma questão, ó. Aqui está um quadrado branco colocado, tá vendo? E aqui eu posso trocar quando eu abro duas imagens. Eu vou segurar o Ctrl, ou Command, clico aqui e aí tem os dois no quadrado branco, e isso quer dizer que as duas estão selecionadas e eu vou levar essas duas imagens para dentro do Photoshop. Vou dar um Open aqui. E as duas imagens vão abrir no Photoshop. Qual é a ideia de hoje? Que a gente comece a estudar duas coisas absolutamente fundamentais: seleção e montagem. Basicamente, vão ser esses dois assuntos da aula. Vamos começar por aqui. Seguinte, eu vou chamar uma curva aqui, e vou chamar uma curva de luminosidade. Vou pegar a minha mãozinha para fazer uma pequena leitura e percebo que o céu está ali na alta luz, o famoso mais um. Mais um, aqui embaixo, mais para o cinza médio. Se eu pegar o mar aqui nas partes brancas, você vê que está basicamente no mesmo canto. Se eu pegar a areia, bem cinza médio, bem próxima a essa área, ó. Areia, aqui um pouco mais para baixo, e aqui bem cinza médio também. Então, basicamente, eu tenho essas áreas da cena como áreas correlatas de organização, de posicionamento aqui na curva. Então, por exemplo, se eu baixar tudo, eu baixo a foto inteira, claro, porque está tudo mais ou menos numa mesma área. Maravilha! Como é que eu faço então para mexer só no céu? Então eu vou forçar um pouco o branco e trazer um pouco uma escuridão só no céu. Faço isso, né? Aí você fala, professor, mas não mexeu só no céu, mexeu na foto inteira. Bem, a gente pode fazer aquilo que a gente já se acostumou a fazer. Clica na máscara, pincel, preto, 100%. Aqui na opacidade, aqui está 50%. Eu vou colocar 100% na opacidade e simplesmente pinto aqui essa minha região. Maravilha, eu tenho 100 e com a máscara, que a gente já viu na aula passada, e eu mexo só no céu. Perfeito. Tem algum outro jeito de fazer isso, a não ser com um pincel? Tem, uma maneira que as pessoas já disseram na aula, que é com essa ferramenta aqui, com várias ferramentas, né? Hoje a gente vai começar a aprender algumas delas. Deixa eu mostrar para vocês. Essa ferramenta aqui, que é a segunda, a gente já vai ver a primeira hoje, é uma ferramenta de seleção. E a seleção no Photoshop, ela serve para preservar uma área ou para fazer uma máscara. Eu já explico isso para vocês. Uma coisa importante é o seguinte, agora que a gente começa a ver as ferramentas. Está vendo essa setinha aqui? Essa bem pequenininha aqui? É onde eu estou pondo o mouse. Se eu clicar e segurar, ele abre aqui opções. Então, por exemplo, essa seleção tem 4 possibilidades de seleção. As que a gente mais usa são as retangulares e as elípticas. A gente pode fazer esse processo de seleção. Beleza, vamos pegar a retangular, porque a nossa foto é absolutamente retangular. E aí eu vou fazer aqui esse processo de seleção. Simplesmente cliquei e arrastei, sem nada, e fiz a seleção aqui do meu céu. Eu vou pegar aqui uma curva e olha o que vai acontecer assim que eu chamar a curva. Chamei a curva e ele já fez, deixando aqui a máscara, ele fez a máscara,
deixando a parte de cima branca e a parte de baixo preta. Por quê? Quando eu fiz a seleção e chamei aqui a curva, ele já entende que a área selecionada eu quero alterar, e por isso fica branca, e a área que não estava selecionada eu não quero alterar, por isso fica preta. E agora se eu fizer esse tratamento, aqui, perdão, né? Tá bizarro o céu porque eu deixei como normal aqui, vou deixar como luminosidade para trazer só a luz e não a cor, e eu tenho isso. Você pode pensar algumas questões aqui. Por exemplo, ou para que serve esse processo? Bem, os dois estão certos, tá? Uma coisa importante. Tanto feito pelo pincel quanto pela seleção dá certo. É a lógica do Photoshop de ter várias maneiras de se fazer a mesma coisa. Uma outra questão que a gente pode ter também é juntar as duas possibilidades. Como assim? Quando você pega aqui e fala, olha isso, né? Putz, tem um risco aqui, ficou meio duro esse processo. Mas não tem problema. Eu posso clicar na linha do horizonte, tá vendo? Ó? Eu posso clicar aqui, pego o pincel, e aí talvez um pincel de 50% seja o mais adequado. Vou pegar um pincel bem pequenininho e passo aqui. A gente está vendo marcado um pouco, então vou voltar. Vou ampliar um pouco mais o pincel e pintar só com a borda dele, para ele ficar bem macio, bem suave. Ó. Pintei aqui e vou pintar a foto toda. Então, por que marcou demais? Eu estou pintando só com a borda do pincel e não com ele inteiro, porque a borda, nesse caso, é mais suave. Se a gente for ver como está ficando, fica assim, ó. Tá vendo? Eu tenho esse preto muito intenso embaixo e esse cinza, que faz um certo degradê na minha imagem. Então, o que eu vi basicamente, né, o que eu fiz aqui, usei a primeira seleção aqui para fazer uma área da imagem e usei o pincel para refinar essa máscara e tá tudo certo. Professor, agora eu queria mexer na área de baixo da imagem, nessa área aqui onde estão os cavalos, o mar e a areia. Como é que eu faço? Posso simplesmente fazer uma outra seleção aqui? Pode sim, não tem nenhum problema, você pode fazer quantas seleções você quiser, mas uma lógica do Photoshop é a seguinte: toda vez que você tem uma seleção, você tem duas, que é sempre a seleção e a oposta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou segurar o Command ou o Ctrl, né? Command para Mac, Ctrl para PC. Vou clicar no meio da máscara aqui e ele já retoma essa seleção para mim. Toda máscara, independente se você fez por seleção ou por pincel, você sempre pode criar uma seleção desse jeito, segurando o Command e clicando aqui. E aí eu vou aqui em cima, tá Select aqui em inglês, ou seleção para quem está em português, e inverter, ou inverse mesmo, para aqui em inglês. Quando eu clico, ele já está invertido, eu vou lá, chamo uma nova curva, vou colocar aqui como luminosidade, e você vê que ele já faz aqui o contrário, né? Ele fica preto em cima, ou seja, aquela parte que eu não quero, e branco embaixo. E agora, se eu alterar, ele só vai alterar a parte de baixo. Então, eu vou dar um pequeno tratamento aqui, algo para deixar os brancos mais intensos lá do mar, e a parte da frente um pouco mais escura. Eu tenho isso. Maravilha, perfeito, sem problema nenhum, ok. Feito isso, e a gente estuda uma segunda questão da seleção, que a gente vai ver mais para frente, mas eu acho já importante dizer para vocês. Eu vou chamar uma seleção aqui, qualquer, que é essa seleção aqui da parte de cima, sempre a parte selecionada é o branco, né? Vou pegar um pincel e vou pintar a minha foto. Pintar literalmente, assim, vou colocar preto na foto. O que está acontecendo? Por que aqui pinta e aqui embaixo não pinta? Por causa da seleção. Uma das questões da seleção é fazer a máscara automático, mas uma outra questão da seleção é para proteger certas áreas. Ou seja, quando eu faço a seleção, todas as ferramentas, todas as ferramentas respeitam a seleção. Então, se eu vier com esse pincel aqui e quiser pintar alguma coisa, você vai ver que ele não consegue pintar a parte de baixo, porque a seleção não deixa.
Essa é uma das questões. Uma outra questão, a gente aprendendo seleção agora, e a próxima aula vai ser inteira de seleção, é justamente como eu faço para desselecionar. A gente já viu como seleciona algumas partes, e agora eu quero entender como eu desseleciono. Para desselecionar, simplesmente Ctrl D ou Command D e você desseleciona. Maravilha! Eu vou tirar esses tratamentos aqui. Posso deixar, sem problemas. Até é interessante para a gente entender uma questão. E vou passar para essa outra imagem aqui. Eu vou pegar essa imagem que eu abri junto. Eu quero fazer aqui que essa imagem fique do lado dessa. Então, eu quero levar essa imagem para aquela outra aba. Como é que eu faço? Tem uma ferramenta para isso, ela chama Mover. Mover mesmo, Move Tool. Eu vou pegar a minha ferramenta Mover, e aí o que eu vou fazer aqui? Clico aqui no background, na minha imagem, clico, seguro e arrasto e levo ela para cá. Maravilha, ela já está aqui. Professor, por que ela aparece em cima da outra imagem? Porque o layer aqui está em cima de todos os outros. Quanto mais alto for o layer aqui no Photoshop, mais ele manda. Então, esse aqui está em cima de todos os tratamentos, então ele não recebe nenhum tratamento. Se eu levar ele para baixo, ele começa a receber esse tratamento. Se eu levo ele para cima, ele manda mais e ele não recebe nenhum tratamento porque ele está acima dos tratamentos. Se eu pegar esse layer e jogar aqui para baixo, isso é interessante. Ele não vai me deixar porque aqui é o background, o plano de fundo, ou seja, a base do processo. E ele é travado aqui com esse cadeadinho porque ele está embaixo de tudo. Se eu quiser manter isso, porque eu quero que aquela seja a base da minha foto, é só manter, é só não fazer nada. Se eu quiser retirar isso, eu simplesmente dou 2 cliques. Posso dar um nome para ele aqui, vou deixar layer 0 mesmo. E aí você vê que some o cadeado e eu simplesmente posso colocar para baixo. E você fala, mas a imagem sumiu. Sim, porque essa aqui está ocupando a área toda e está em cima. E essa aqui está embaixo, justamente dessa imagem, então ela não aparece. Maravilha! Explicando a importância dos layers aqui, eu vou montar essas duas imagens uma do lado da outra. Vou clicar aqui no meu layer 0, eu venho aqui em imagem e vou aqui no Canvas Size, né, no tamanho da imagem, no tamanho do quadro da imagem, como está em português. Para quem gosta de atalho, Command Alt C. Eu vou pegar aqui e aqui eu determino algumas questões. Por exemplo, eu posso ser absoluto ou relativo, ou seja, a partir dos números que já estão postos, ou relativo, e eu posso direcionar, vai crescer para baixo, vai crescer para cima, vai crescer para o lado, vai crescer para o outro. Eu direciono para onde o quadro vai crescer. Eu quero colocar uma do lado da outra, eu vou crescer aqui para a direita, podia ser para a esquerda também. Eu gosto muito aqui de trabalhar em porcentagem, que a minha cabeça funciona melhor por porcentagem. Mas vocês podem pegar também polegadas, pixel, polegada, centímetro, milímetro. Polegada, points, picas, columns, são medidas que a gente não usa muito, então fica um pouco mais difícil. No Brasil, em geral, a gente trabalha por pixel, centímetro, milímetro ou porcentagem mesmo, né? Eu vou pegar a porcentagem, como uma é vertical e a outra é horizontal, eu vou crescer 50%. Então, vou crescer 50%, dou uma diminuída e aqui, clico, olha isso, ó. Aqui, esse cinza clarinho quer dizer que essa está selecionada. Quando eu clicar nessa imagem, o cinza clarinho vai para lá. Isso quer dizer que com a ferramenta do Mover, eu posso fazer isso. Se eu clico aqui, você vê que ela já vem para outro layer e eu posso... Opa, perdão. Aqui ele entendeu que está na curva, né? E aí ele vai movimentar o tratamento mesmo. Eu posso clicar aqui nesse de baixo e movimentar... Perdão? O que ele não respeitou? Perdão. Eu vou ter que linkar aqui, ele está entendendo que está esse layer colocado. Então o que eu posso fazer? Linkar eles. Eu posso selecionar os três e linko, e eles vão andar juntos agora, sem problema nenhum. Linkar é só nessa correntinha aqui, seleciona e linka. Maravilha. Entendendo isso, né, entendendo esse processo,
Uma outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, eu querer criar uma borda nisso. Então eu vou lá de novo, imagem, tamanho do quadro de pintura, aqui, nesse caso, atalho, Command Alt C, vou para porcentagem também e vou criar 5%. E aí eu crio essa borda. E agora o que eu quero é preencher essa borda. Eu quero preencher com alguma cor. Como eu faço isso? Tem uma ferramenta aqui, ó, que é essa aqui, esse preto e branco. E eu vou aqui em um chamado cor sólida, ou Solid Color. Eu vou clicar e vocês vão ver o que acontecer. Eu posso escolher a minha cor, à vontade, dou um OK. Só, mas está tampando a imagem. Tá, porque ela está em cima de tudo, né? Então eu vou levar ela para baixo, para ela já alterar. 2 cliques aqui, ela volta, e aí eu consigo alterar a minha cor para o que eu quiser. Vou colocar um amarelinho. Assim. Esse amarelinho está meio esverdeado, então eu vou baixar aqui. Ok. Então a gente viu a ferramenta mover, que só de clicar ela vai selecionar. Claro, né? Perdão é sempre Command Z, né? Errou, Command Z. Por que eu estou clicando e ele está selecionando? Porque essa opção aqui de Auto Select está selecionada, tá vendo? Essa opção. Se eu tirar ela, ele não vai ter essa opção mais. Então aqui no Auto Select selecionado, eu simplesmente clico e movo para onde eu quero, clico e movo. A gente aprendeu, então, uma partezinha de seleção e o que eu posso fazer com ela. A próxima aula inteira é de seleção. O uso da ferramenta mover para trazer aqui de um lado para o outro. O uso do tamanho do quadro de pintura ou do canvas size. E o último assunto dessa aula é isso. Por que essas fotos têm tamanho diferentes? Porque elas foram tiradas por câmeras diferentes. Então elas não têm a mesma altura, por exemplo, ou não têm a mesma largura. São tamanhos de arquivos diferentes mesmo. Se eu tivesse 2 fotos na horizontal tiradas pela mesma câmera, elas teriam exatamente o mesmo tamanho. E aí uma coisa que incomoda é assim, eu quero deixar aqui, por exemplo, aqui, mas eu quero alinhar a parte de baixo, eu quero aumentar essa foto. Como é que eu faço para aumentar essa foto? A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar ela em objeto inteligente. O que é o objeto inteligente? É como se você segurasse o fechamento do seu arquivo para que ele não perca resolução. Como assim? Se eu começar a aumentar e diminuir essa imagem demais sem transformar em objeto inteligente, eu vou começar a ter problema com a resolução dela. Porque toda vez que eu aumento a imagem ou diminuo a imagem, eu gero ou eu tiro pixels. Agora, se eu converto para objeto inteligente, eu já não tenho mais esse problema. Porque o objeto inteligente ele só vai finalizar o aumento ou a diminuição assim que eu terminar o arquivo, que eu finalizar o arquivo. Então ele espera que eu faça isso para que ele faça uma única vez e por isso sem perda. Então o que eu estou dizendo basicamente é, toda vez que você quiser mexer no tamanho da imagem, nesse tamanho, no sentido de arrastar aqui para deixar maior ou menor, é interessante transformá-lo em objeto inteligente. E como é que eu faço isso? Clica com o botão direito do mouse em cima e aqui eu tenho converter para objeto inteligente em português ou convert to smart object. Maravilha, a tradução é literal. Eu vou clicar, ele demora um segundinho. Tem esse símbolo aqui no smart object. E aí como é que eu faço para aumentar e diminuir aqui? Basicamente eu vou clicar para selecionar, aqui já está selecionado, e Command T. Ô professor, não gosto tanto de atalho, gosto que você mostre aonde fica. Perdão, é o seguinte, ó, Edit, e aí Free Transform, ou transformação livre. Ou Ctrl T, Command T aqui. E aí o que eu preciso fazer? Sem segurar absolutamente nada no teclado, absolutamente nada, só com o mouse mesmo, eu simplesmente direciono aqui para o tamanho, dou um Enter, ele já vai
fazer esse meu tamanho, e aí eu coloco, continuo mexendo aonde literalmente eu quiser. Quiser trazer isso um pouco para cá, traz essa um pouco para cá, e aí, sei lá, o amarelinho não ficou tão bom, eu vou colocar um branco, ou vou colocar um preto para simular uma exposição, ou vou colocar uma cor assim meio, sei lá, alaranjado, meio para testar. Ok, eu fico à vontade de fazer isso. Bem, esses são os assuntos dessa aula. Na próxima aula nós veremos essas duas seleções, que é o laço e a ferramenta de seleção, ou ferramenta de seleção inteligente, que vale muito, muito a pena, como vocês estão vendo aí no videozinho, ela é meio mágica. A gente vê essas duas seleções para seguir o processo de tratamento de imagem. É isso, espero que vocês realmente estejam bem. Nos vemos na aula. Se cuidem!